setembro de 2016. Bom dia, Rolim de Moura. O meu bom dia para você de toda a região que se liga no Balanço Geral. É a SIC TV Record, a sua Record em Rondônia. E um balanço com muitas notícias para você que está nos acompanhando. Estava acompanhando a programação São Paulo com Geraldo Gotino, agora fica comigo. E vamos então aos destaques do nosso programa e, em primeiro lugar, deixando você bem informado e parabenizando a Polícia Militar, o serviço reservado da Polícia Militar, como também a Polícia Civil do município de Rolim de Moura, pelo fato de ter conduzido à delegacia 9 suspeitos de envolvimento a um roubo que aconteceu na tarde de ontem. Um roubo que, na realidade, trouxe uma tamanha repercussão. Aproximadamente R$100 mil em espécie e cheques que foram roubados. E parabéns pelo brilhante trabalho da polícia em agir com muita eficiência e tirar de circulação 9 suspeitos de envolvimento neste roubo. Sabemos que a malandragem em nosso município está tomando conta. Infelizmente, muitos jovens envolvidos no mundo do crime, mas temos uma polícia muito eficiente e que, na realidade, dá uma resposta efetiva para a nossa população. É tanto que, já começando o Balanço Geral, vamos mostrar esta reportagem para você, do brilhante trabalho da Polícia Militar de Rolim de Moura, do Serviço de Inteligência, juntamente com a Polícia Civil, que recuperou parte do dinheiro roubado e 9 suspeitos encaminhados à delegacia e vão responder pelo crime praticado. Balança a matéria aí, diretor. Uma ação conjunta entre o SEVIC, Serviço de Investigação e Captura da Polícia Civil, Serviço Reservado e Guarnições de Radiopatrulha da Polícia Militar, resultou na prisão de pelo menos 9 pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um assalto. A prisão dos suspeitos aconteceu após um assalto aqui na Avenida Fortaleza, no centro da cidade. O gerente de um posto de combustíveis faria um depósito aqui nessa agência bancária, quando foi abordado por 2 suspeitos que levaram o malote. No malote, haviam pelo menos R$11 mil em dinheiro e 80 mil em cheques. Após o crime, através de algumas informações, os policiais chegaram ao paradeiro dos suspeitos, identificados como Rudinei dos Santos Silva, 23 anos, Marta Pereira, 29 anos, Rodrigo Diego Pagotto, de 19, Pedro Vicente Giacomini, de 21 anos, Everton Tiago da Silva, de 19, Marcos Pereira, de 18 anos, Gesiel Rodrigues, de 20, Paulo Sérgio Oliveira da Silva e um menor de 17 anos, que foram localizados em uma residência na rua B1, bairro Cidade Alta. Segundo a polícia, no momento que os policiais chegaram à casa, os suspeitos estariam comemorando o sucesso do roubo, com churrasco e bebidas. Parte do dinheiro roubado foi recuperado. Foi apreendido também 16 porções de substância entorpecente, vários aparelhos celulares de procedência duvidosa e um revólver calibre 38. Todos os envolvidos responderão por roubo qualificado. Um suspeito irá responder também por tráfico de drogas. Meu amigo, eu vou te contar, a situação está complicada em Rolim de Moura. Um elevado número de roubos, né? Na maioria das vezes, roubo a pedestre, roubo de motocicletas e aí vai. Mas nesta situação, o serviço reservado da Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhando em conjunto, dando a resposta para a sociedade, de modo particular para a vítima deste roubo especificamente, né? No caso, eles já estavam comemorando o resultado do crime. Já haviam ido a um açougue, comprado carne, estabelecimento comercial, compraram bebida, mas está aqui, olha só, hein? Que situação esta? 9 conduzidos, aqui temos 8,
Porém, um menor de 17 anos, aqui do bairro Cidade Alta, filho de uma mulher lutadora, trabalhadora, que criou o filho com toda a educação possível. E agora o filho dá o desgosto ao pai, aos pais, melhor dizendo, porque é uma quadrilha. E como você está observando por estas imagens, pessoas jovens, todas pessoas jovens, pessoas novas, que poderiam estar trabalhando, lutando para ter um futuro diferente. Porque o crime não adianta, não dá retorno nenhum. Mais cedo ou mais tarde, cadeia ou caixão. Infelizmente. Tomara que esta onda de assaltos que está acontecendo em nosso município possa realmente ter um basta. Acredita-se que a maior parte dos roubos ocorridos em nosso município esteja ligada diretamente a estas pessoas aqui. Parabéns, parabéns ao trabalho realizado e estes conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. E a onda de crimes, a violência, não é somente em nosso município não, em todo o Brasil. E tomara que a coisa não se complique ainda mais, porque temos hoje uma nova juventude, mas que infelizmente uma grande quantidade de jovens envolvida no mundo do crime. Lamentável, não é? Vamos falar de coisa boa, que é muito melhor do que estar falando de crime? Eu convido o Laci para trazer o recado de Farmácia Preço Baixo. Chega para cá, garoto. Boa tarde, Almir. Boa tarde a toda a população de Rolim de Moura, você que nos assiste nesse momento. Estamos aqui diretamente da Farmácia Preço Baixo, levando até você o nosso comunicado de hoje. Nós queremos apresentar para você as novidades que a Farmácia Preço Baixo tem para você. Queremos lembrar o senhor, mais uma vez, cliente amigo, do nosso cartão Tricard, que é o cartão da Farmácia Preço Baixo. Com esse cartão aqui, você pode estar vindo na farmácia, trazendo ali o documento básico, a identidade CPF, um comprovante de renda e endereço e fazer o seu cartão. E com a aprovação desse cartão, você pode estar fazendo as suas compras aqui na Farmácia Preço Baixo, dividindo até em 3 vezes, o preço baixo mesmo que a farmácia está vendendo é o preço que você vai poder dividir até em 3 vezes. Queremos falar para você que esse cartão você tem uma vantagem. A fatura vai na sua casa, você pode vir pagar aqui na farmácia ou ir pagar no banco. E queremos falar para você também dos nossos preços. Na Farmácia Preço Baixo tem preço baixo de verdade. Nós estamos aqui localizados na Avenida 25 de Agosto, ao lado da loja Moarama. E a outra farmácia, a unidade 2, fica na Avenida Norte e Sul, próximo à Praça da Igreja Matriz. Queremos falar para você também das vitaminas, que nós temos aqui esse suplemento vitamínico, que é o Renoforce. São vitaminas que tem de A a Z, tem vitamina para homem, para mulher, para gestante, tem cálcio, tem fósforo, tem vitamina D, vitamina E. Temos também o Natus Viron, que é uma vitamina especial, que ela é também uma vitamina completíssima, e todas elas estão no preço de R$ 29,99. Tem também o Renoforce Hair, que é uma vitamina para queda de cabelo, para unha, para ter uma pele mais bonita. Então nós queremos falar para você que ao precisar de seu medicamento, enviar sua receita, você vem aqui na Farmácia Preço Baixo, que nós temos preço diferenciado. Ô, Almir, falamos para você e falamos para todos uma boa tarde. Aquele abraço. Valeu, Laci, obrigado pelo recado. Farmácias Preço Baixo, no centro de Rolim de Moura. São 2 farmácias para melhor te atender, tá certo? Olha, para que você possa participar do nosso programa, você pode mandar a mensagem para 984523915. Inclusive, daqui a pouco vamos falar sobre a proposta de lei de um senador, que ele, nesta proposta de lei, diz o seguinte: obriga que detentos paguem suas despesas nos presídios. Só para você ter uma ideia, em Rondônia, um presidiário custa aos cofres públicos do estado por mês, em média, R$ 2.700. E eu quero a sua participação. Você concorda com esta proposta de lei do senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul? Projeto de lei de número 580 de 2015 está em tramitação no Congresso Nacional e visa estabelecer a obrigação de o preso ressarcir o Estado com suas despesas, seja manutenção no sistema prisional. A proposta de lei é de número
580/2015 altera a Lei número 7.210, de 11 de junho de 1984. Qual é a sua opinião? Você concorda que este projeto de lei venha a se tornar lei? Concorda que o presidiário assuma as suas despesas dentro do presídio? Ou seja, durante o dia vai ter que trabalhar e, enfim, se ele é de cumprir pena integral, a família se responsabilize pelas suas despesas. Só para você ter uma ideia, no estado de Rondônia, acabei de mencionar, um presidiário custa em torno de R$ 2.700 por mês para o estado, enquanto o estado investe na educação por aluno, no máximo R$ 300. Qual a sua participação diante deste fato? 8452-3915, participe, dê a sua opinião, tá certo? Continue acompanhando o Balanço Geral, vamos para um rápido intervalo, no retorno mais notícias para você. Dando sequência com o Balanço Geral, o meu carinho para você que está nos acompanhando em Santa Luzia do Oeste, você da linha P70, em Alto Alegre dos Parecis, obrigado pela preferência. E você pode participar do nosso programa, dando a sua opinião em relação ao projeto de lei do senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, em relação ao presidiário custear suas despesas no presídio. Participe do nosso programa, tá certo? Vamos de reportagem. Olha, infelizmente um jovem morreu afogado devido sofrer aí um choque, né, de uma descarga elétrica de um peixe elétrico. Isso aconteceu no rio Jamari, em Ariquemes. A reportagem é de Janaína Mota. Um adolescente de 16 anos se afogou enquanto tentava atravessar o rio Jamari, próximo à ponte da rodovia 421, em Ariquemes. Segundo testemunhas, Jefferson Vargas Damasceno Ribeiro estava tentando atravessar o rio com um amigo quando levou um choque de um peixe elétrico e afundou. O amigo teria pedido socorro ao seu pai, que estava próximo, quando, ao tentar ajudar, também acabou recebendo uma descarga elétrica e desmaiou. Um pescador conseguiu reanimar o homem fazendo massagem no tórax, enquanto o filho, mesmo em estado de choque, também ajudou fazendo respiração boca a boca. Segundo informações de um dos adolescentes, o pai dele também chegou a ficar inconsciente e foi socorrido. Mas graças a Deus, tinha uns amigos aqui que conseguiram ajudar ele. A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros realizou as buscas que, depois de 40 minutos, conseguiu localizar o corpo. Os familiares e amigos estavam muito abalados com o ocorrido e não quiseram gravar entrevista. O tenente Cliveton, comandante do Corpo de Bombeiros em Ariquemes, fez um alerta a todos que procuram os rios para pesca ou lazer. Há essa formação de praias e as pessoas vêm para se divertir final de semana e acabam sendo surpreendidos, porque nas margens normalmente é raso, em alguns pontos é raso, mas há uns buracos pela formação da correnteza, há a formação de alguns buracos e as pessoas acabam caindo nessas valas e acabam se afogando. É um alerta para você que gosta de buscar este tipo de lazer aos finais de semana. Muito cuidado mesmo, inclusive quando as pessoas buscam estes locais finais de semana e levam crianças. Cuidado absoluto. Quem está acompanhando o programa é um garoto muito especial que estive conversando com ele ontem, lá no centro da cidade. É o Nelsinho e a mãe Rívia, no centro da cidade. Não perdem sequer um só Balanço Geral. Obrigado mesmo por estar nos acompanhando. Olha, eu quero falar com você o seguinte: está precisando um cuidado especial para com seus dentes? Procure o Dentista da Família, no centro de Rolim de Moura. O Dentista da Família, preparado para cuidar do seu sorriso e de toda a sua família. O Dentista da Família conta com uma equipe de profissionais capacitados para te oferecer os melhores tratamentos.
extração, obturação, limpeza, aparelhos, implantes, clareamento e outros. E o melhor, com preço justo e que cabe no seu bolso. Além de profissionais capacitados, possuímos também ótima infraestrutura, com equipamentos modernos e materiais de excelente qualidade. Aí sim, vale a pena. Procure o dentista da família, porque cuidar e prevenir as doenças que afetam os dentes ficou muito mais fácil. Avenida Norte e Sul, no centro de Rolim de Moura, próximo ao shopping. O telefone 3442-5080. Meu dentista da família fica ali no centro da cidade, um prédio amplo, com acessibilidade e uma equipe que está pronta para te atender, tá certo? Procure o dentista da família. Vamos agora para a previsão do tempo. Como é que fica a previsão para o restante da terça-feira e manhã de quarta-feira em Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste? Para o restante desta terça-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima de 36 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 graus. E a máxima, 36 graus. Em Santa Luzia do Oeste, a tarde desta terça-feira será de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima de 36 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 e a máxima 35 graus. Eu quero mandar um abraço para você, agrônomo. Hoje é o seu dia. Comemoramos em 13 de setembro o Dia do Agrônomo, como também o Dia da Cachaça. Vamos falar um pouco sobre a cachaça, que é um patrimônio brasileiro? É, realmente, você que gosta de tomar uma cachaçinha de leve. Vamos falar um pouco então sobre esta data em que homenageamos o Dia da Cachaça, que é a bebida símbolo do Brasil e foi oficializada em 2010 pelo projeto de lei do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. A cachaça é uma bebida genuinamente brasileira e foi escolhida por razões históricas. Em 13 de setembro, claro, aliás, esta data, 13 de setembro, foi escolhida pelo fato de que razões históricas e de um patrimônio genuinamente brasileiro e que já tem muitos anos. Em 13 de setembro de 1661, uma revolta popular contra a colônia portuguesa levou à legalização da cachaça, que era proibida. Tal episódio ficou conhecido como Revolta da Cachaça. Hoje, a cachaça está consagrada em lei como destilado de origem nacional, através do decreto 4.702, assinado em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E a cachaça é patrimônio do povo brasileiro. Aí, e existem aí vários tipos de cachaças. Umas cachaças de um preço mais acessível, outras de preço mais elevado, é a cachaça curtida, e enfim. Então está aí o registro em relação ao Dia da Cachaça. E agora, mais um recado para você. Você sabe muito bem que para o seu café da manhã, é preciso estar acompanhado de muitas delícias para que você possa sair para o trabalho reforçado. Então, eu indico Padaria e Confeitaria Forno Mágico, que fica na Avenida H, no bairro Cidade Alta. O telefone para que você possa realizar as suas encomendas é o 3442-5642. Padaria e Confeitaria Forno Mágico, com uma grande variedade, bolos para o seu aniversário, uma infinidade de produtos que você encontra com preço e qualidade que fazem a diferença.
dê uma passadinha na padaria e confeitaria Forno Mágico, na Avenida H, no bairro Cidade Alta. Já pensou um bolo deste, bolo de chocolate? Uma delícia! Seja para o seu aniversário, para aquela comemoração em família, ou mesmo para que você possa receber uma visita aos finais de semana em sua casa. Já pensou saborear um delicioso bolo? Sem contar que você encontra na padaria e confeitaria Forno Mágico outros produtos, tá certo? Pão francês, pão de queijo, bolos, tortas, pudins. Você encontra tudo isto e muito mais em padaria e confeitaria Forno Mágico no bairro Cidade Alta. E uma equipe pronta para te atender, tá certo? E prosseguindo com o balanço geral, vai um abraço para o Wagner Alves, do loteamento Assis Barroso. Está aí o registro que está nos acompanhando. Inclusive, ele tem uma reclamação seguinte: Almir, o que está acontecendo que está faltando água? Já tem vários dias que está chegando água nas torneiras, mas bem pouquinha. Inclusive, há 3 dias praticamente não chegou água nas torneiras. Lá no loteamento Assis Barroso, Jardim Tropical. Está aí a reclamação do nosso telespectador. Vamos procurar a CAERD para que os responsáveis pela CAERD possam dar uma resposta à população, tá certo? A questão da falta de água é um problema grave, isso é muito ruim. Almir, eu sou a Diana do Jardim Tropical, estou sempre ligada. Manda um abraço para minha irmã Cristiana e os meus sobrinhos João e Letícia, que são de Ariquemes e estão nos visitando. Sucesso para todos vocês, está aí, obrigado por estarem acompanhando o Balanço Geral. E temos a participação de uma telespectadora, deixa-me ver aqui. Almir, o projeto de lei é ótimo, espero que seja aprovado. Está mais do que na hora das pessoas de bem pararem de sustentar as mordomias, enfim, os presidiários. Só que a nossa telespectadora acabou não colocando o nome dela aqui. Eu quero que você participe do nosso programa, mas coloque o seu nome e o bairro, por gentileza. Sou fulana de tal, bairro tal, bacana? Está aí, e você pode participar também. O que você acha? É correto que seja aprovado para que os presidiários possam custear suas despesas nos presídios, já que custa um valor bem alto para os cofres públicos? Participe do nosso programa, tá certo? E vamos de mais informações. Olha, idoso morre eletrocutado em cerca onde caiu fio de alta tensão. Um idoso foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira em um setor chacareiro no bairro Jardim Santana, região leste de Porto Velho, onde estava pendurado em uma cerca de arame farpado. De acordo com informações preliminares, o idoso encostou na cerca onde tinha um fio de alta tensão caído e recebeu uma forte descarga elétrica. A vítima foi localizada por moradores da região. Inclusive, no último domingo, vários bairros da cidade ficaram às escuras devido ao forte vendaval que derrubou postes e árvores. Mais detalhes no site Alerta Rondônia. Infelizmente, este idoso acabou perdendo a vida pelo fato da cerca estar eletrocutada. Olha, inclusive você que acompanhou toda a programação da Record Nacional aqui pela SIC TV Record, na noite de ontem aconteceu o fim de uma grande novela chamada Processo Eduardo Cunha. Pois é, até que enfim chegou ao término deste processo, uma verdadeira novela, já estava dando raiva. Há meses e meses, todas as noites no Jornal da Record você ouvia falar de Eduardo Cunha. Que coisa é esta, hein? Olha, mas você pode continuar ligadinho aqui no Balanço Geral, que vamos para o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita e logo após teremos uma reportagem especial em relação ao elevado número de assaltos que vem ocorrendo em nosso município. Ainda vamos receber a gerente regional do PROCON para falarmos sobre direitos do consumidor em relação a agências bancárias. Já estamos de volta com o Balanço Geral e prosseguindo, trazendo para você mais reportagens.
Onda de assaltos tem assustado a população rolimourense. Vamos então aos detalhes em uma reportagem especial com Alana Celiosti. A sensação de insegurança tem sido constante para a população de Rolim de Moura. Nos últimos dias, uma onda de assaltos tem assustado os moradores. Os principais alvos dos bandidos são carros, motocicletas e grandes valores em dinheiro. Os assaltos não têm dia e nem hora para acontecer. Na maioria das vezes, as vítimas relatam ter sido abordadas por 2 suspeitos em uma motocicleta, o que reforça a suspeita da polícia de que os crimes estejam sendo praticados pelas mesmas pessoas. Pelo que nós temos observado, nós temos levantado junto aos boletins de ocorrência, as características, na maioria desses crimes, as características dos agentes têm batido, né? Então nós acreditamos que seja um pequeno grupo que venha causando aí esses crimes, não só aqui em Rolim de Moura, como também em Alta Floresta, Brasilândia e alguns casos até de Cacoal, em que bate, né, as características dos agentes. Essa vítima, que prefere não se identificar, relata os momentos de terror que viveu em um assalto. Na verdade, a gente fica com uma sensação de desespero no momento, né? Você está na sua rotina do dia a dia e, de repente, 2 camaradas aproximam. Quando eu descia do carro, eles abriram a porta do carro e já foram colocando a arma, pedindo tudo que eu tinha. Estava com celular e uma certa quantia em dinheiro. A sensação de medo da gente é de que façam alguma coisa com a nossa vida, né? E você não pensa em nada, é entregar o que tem e deixar levarem seus bens, isso a gente conquista de volta, mas é complicado, porque você está acostumado com uma rotina, de repente, camaradas sem nenhuma temor de nada te ameaçam, à base de ameaçam, levam aquilo que você conquistou com seu trabalho, com seu suor. É uma sensação muito complicada, não é fácil você dormir na noite que isso acontece, o sono fica pesado, não é fácil. Em alguns casos, os bandidos entraram em residências e torturaram as vítimas, levando além dos veículos alguns pertences. Porém, o alerta e a orientação da polícia é não reagir aos assaltos. A pessoa que tem a coragem de sacar uma arma para alguém, para realizar um assalto, com certeza absoluta ela tem a coragem de puxar o gatilho dessa arma. Então o que a gente pede à população é que de forma alguma, como você bem frisou, ela reaja a essa situação. Qual que é a postura, por mais complicada que seja, do cidadão que está sendo assaltado? Nesse momento ele está muito nervoso. O que vai facilitar o trabalho da polícia em, quem sabe, recuperar esse bem dele nas próximas horas, é ele conseguir identificar as pessoas que estão realizando esse assalto. A Polícia Civil também tem trabalhado para esclarecer os roubos e prender os acusados o mais rápido possível. A equipe de agentes de polícia já está tomando as providências necessárias para chegar à autoria desses roubos. Então, todos os roubos já estão sendo investigados? Sim, todos estão em procedimento de apuração. Olha, e quanto a esta situação, é o que eu comentei anteriormente na primeira reportagem dos suspeitos que foram conduzidos à delegacia na tarde de ontem, pelo fato de estarem aí sendo analisadas todas as circunstâncias para realmente obterem provas, a polícia obter provas para saber se realmente são estes os suspeitos do roubo do malote de ontem. É o que eu disse, há uma grande probabilidade de boa parte dos conduzidos à delegacia na tarde de ontem estarem envolvidos aos demais roubos em Rolim de Moura e região. E a polícia continua intensificando as investigações para elucidar os demais roubos que aconteceram em Rolim de Moura. Inclusive, está fora do comum, uma onda de assaltos que não é brinquedo. E a população acaba ficando amedrontada, porque as pessoas de bem
saem para os seus trabalhos e naquela sensação de insegurança. Então, isso é muito ruim e tomara que isto dê um basta, tá certo? Você pode continuar nos assistindo e vamos para um rápido intervalo comercial. Logo após, estarei recebendo novamente a Isabela Gervoni, gerente regional do PROCON, para falarmos um pouco sobre os direitos do consumidor em relação a agências bancárias. É logo após o intervalo. Já estamos de volta com o Balanço Geral, onde a notícia não para. Já estou recebendo a Isabela Gervoni, gerente regional do PROCON, para batermos um papo novamente sobre a questão dos direitos do consumidor, deveres relacionados a agências bancárias. Vamos então para o nosso quadro de toda terça-feira, Se Liga na Dica. Está aqui então, boa tarde Isabela, seja bem-vinda mais uma vez ao Balanço Geral, para batermos um papo, deixar aí alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores em relação aos direitos do consumidor. Boa tarde equipe, muito obrigado pela recepção mais uma vez. E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre situação que envolve o consumidor e banco. Algumas situações que envolvem, quais são os esclarecimentos perante o PROCON. Quanto a esta situação, Isabela, sabemos que muitos consumidores enfrentam problemas com agências bancárias. E há muitas queixas registradas no PROCON? Olha, são situações assim bem diversificadas. Algumas situações, a maioria nós já conseguimos resolver no própria carta preliminar, que é o primeiro passo do PROCON. Se vocês quiserem, a gente pode falar depois como que são os procedimentos adotados no órgão, tá? Como que é feito o procedimento, a reclamação dentro do PROCON, que é muito importante também esclarecer isso para os consumidores. Mas essa carta preliminar de informação é o primeiro passo que a gente tem dentro do PROCON, que é o primeiro contato que tem do consumidor com o órgão quando ele tem algum problema a ser resolvido. Quando ele foi na agência, tentou resolver, não conseguiu, entrou em contato com algum 0800 que sempre é fornecido, também não deu certo, não teve êxito, aí sim ele pode ir no órgão. Quando a gente entra em contato com a empresa, a gente consegue uma maior abrangência, normalmente já resolve aí. Mas situação com o banco, ela é bem diversificada, porque não atende só o banco em si, atende outras esferas também. Às vezes outras empresas, dependendo se o consumidor adquiriu um produto ou uma prestação de serviço. Então é bem individual que tem que ser tratado. Tá? Correto, e é importante deixar bem claro que diante desta situação, você mesmo acabou de mencionar, procura a gerência, procura o responsável, não houve nenhuma solução, aí sim pode estar procurando o PROCON. E sabemos que são muitas queixas registradas e diante desta situação, vamos começar por algumas cobranças indevidas. Ocorre isso das agências bancárias? Olha só, pode acontecer esses enganos, essas cobranças indevidas. Sim, podem ocorrer, mas é muito importante que o consumidor, antes mesmo de acontecer qualquer coisa, ele já esteja munido de toda essa documentação. Tudo quanto é boleto que for pago, parcela ou fatura de cartão, tudo que ele for fazer é importante que ele guarde. Principalmente se for aquele papelzinho de bobina, sabe, que aquilo apaga com o tempo, aquilo é maravilhoso para apagar com o tempo. Então, se puder, tira a cópia, guarda. Se foi parcelado em 10 vezes, guarda até que seja quitado, sanado totalmente o débito. Porque se ocorrer algum engano, der algum problema, algum desconto, ou acontecer da sua conta ser bloqueada e voltar algum cheque, alguma coisa assim, tem como provar, tá? Sempre ter a documentação guardada até que seja findado aquele débito. É importante que você tenha guardado para que se ocorrer alguma coisa, tá lá, é claro, não tem como discutir. Agora, por exemplo, questão de alguma prestação de serviço, se foi feita alguma coisa só de boca lá na hora, vai efetuar um contrato de alguma prestação de serviço. Ah, dá para fazer isso? Tem no contrato?
tem que ser analisado isso também. Exato. Porque acontece muito do contato que você tem com a pessoa lá na mesa, né? Quando você chega para ser a mesa de atendimento. Ah, dá para fazer isso, isso, isso. Ah, cadê? Onde está isso no contrato? Deixa eu analisar, deixa eu dar uma olhada com o tempo. Ah, eu não entendo. Tem uma pessoa que... Então, assim, é importante que seja feito todo um preparo prévio, um cuidado antes de solicitar qualquer produto ou serviço para não acontecer esses enganos ou alguma coisa indevida depois. Tá? Porque diante desse fato, tudo que for comentado, analisado, discutido, que seja registrado nas cláusulas do contrato. Exatamente, até porque também, quando você contrata um serviço, né, uma prestação de serviço ou um produto do banco, é uma relação, né, de consumo que você tem também com a agência bancária, que se você quer manter, por exemplo, um bom relacionamento tem que ser mantido, né? Se você quer manter esse bom relacionamento, tem que ser conversado antes e tem que estar em contrato. Por exemplo, uma situação que já aconteceu. Ah, eu fui garantir um pacote de adesão lá do cartão e eu queria o mínimo, falaram para mim que o mínimo era R$20, eu fiquei sabendo depois que era 11. Mas eu só fiquei sabendo porque eu fui no caixa eletrônico, fui tirar uma dúvida e vi, o que eu faço nessa situação? Porque foi uma cobrança devida, o que eu devo fazer? Ah, mas como é que foi conversado no dia? Foi colocado no contrato? Aí vai ver no contrato, não tem nada falando sobre isso. Então, por mais que às vezes tenha um aceite da pessoa, ela, né, combinou alguma coisa, tem que ser cuidado, porque como que vai provar depois? Então, tem esses cuidados que tem que ser tomado pelo consumidor também, porque são duas coisas que o PROCON sempre frisa. Para o consumidor cobrar os seus direitos, ele tem que estar em dia com os seus deveres. E para fazer, né, para ter esses direitos, tem que fazer por onde? E outra situação também é que o PROCON, ele não é contra fornecedor, ele tem que trabalhar junto do fornecedor, porque tanto o PROCON quanto os fornecedores dos estabelecimentos atendem o mesmo público. Então, tem que ter essa consciência de que a gente não é contra o fornecedor, ele tem que ser aliado. Então, assim, pelo menos na minha gestão, desde que eu entrei no PROCON, eu estou tentando mostrar para todos os consumidores, os fornecedores, essa postura que o órgão, às vezes, não era vista, mas não porque nunca ninguém mostrou isso, mas nunca foi dito a respeito. Tá ok? Então, assim, hoje a gente está falando aqui sobre os bancos, né, todas essas situações, mas a gente sempre deixa claro, tenta esclarecer antes com a empresa, né, com o relacionamento junto à agência e antes de contratar qualquer serviço ou produto, deixa tudo claro e documentado, para não ter problema. Muito fundamental. Diante desse fato, tem a questão da cobrança indevida, descumprimento de contrato, vários outros fatores. Tem que ver todas as cláusulas também. Se o consumidor ele concorda com a cláusula, ele pode questionar, podem chegar num acordo. Tudo depende, mas tem que ser tudo antes para evitar de ter esses problemas, né? Um outro fator que é importante frisar é a questão do crédito consignado. Um procedimento que acontece muito. Então, essa questão é uma situação que cada consumidor é de um jeito, né? E tem todo um histórico, é analisado. É uma questão que eu falo assim, que se a pessoa ela tiver uma dúvida, que ela procure o órgão e que ela leve todos os documentos. Porque para falar aqui hoje, eu acho que é um pouquinho delicado, porque é assim, não dá para dizer que é um padrão, sendo que tem todas as situações e tem todas as cláusulas que regem o contrato que a gente também não sabe, porque cada banco diversifica muito. Mas, por exemplo, questão de que tem algumas coisas que as pessoas têm dúvida, que não sabem, que também não é definido. Fila de banco, esses horários, eles dependem muito também da cidade, o tamanho da agência, qual que é o fluxo que tem diariamente, se é feriado, qual que é a operação que está sendo feita, né? Questão também de atendimento. Agora, essa questão de tempo de fila é um problema que não é fácil de resolver. Porque a população diz que não, eu tenho isso estabelecido na Constituição, 25 minutos, 30 minutos no máximo. Então, só mas que tudo vai depender da quantidade da população do município. Exatamente, o fluxo da agência também depende muito, porque assim, querendo ou não, tem o Código do Consumidor, né, que não pode ficar tendo intervenção estadual ou municipal, porque o código, ele é claro e ele é impositivo. Só que questão de fila de banco não é tratado necessariamente, porque seria uma indenização, não é um dano material, é um dano moral.
né, dependendo da situação também. Claro que se ele está indo, por exemplo, pagar uma conta e tem um prazo de até aquele dia, até aquele horário, é um dano material, mas acarreta um dano moral. Então, o PROCON ele precisa entender o que é que aconteceu com a pessoa, qual que, né, o dia, se era um véspera de feriado, se era numa sexta-feira, precisa ser analisado com muito cuidado. E diante dessa situação é um fato regido por uma lei municipal. Então, cada município, ela sempre tem essa lei municipal. É muito complicado lidar para deixar aqui claro, por exemplo, para o consumidor, é isso, porque cada município reage de uma forma. E tem que ver se tem essa intervenção também. Por isso que eu falo, eu prefiro não arriscar e falar é isso, porque é muito delicado o fato de se tratar, cada caso se tratar de uma pessoa. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, aqui o PROCON de Rolim de Moura, ele é regional. Então, ele atende toda a zona da mata, né, a cidade e região. Então, eu preciso saber onde que foi que a pessoa estava, né, que dia que foi, como foi, porque, assim, tem a lei, né, a lei da fila, do banco, toda aquela situação, mas eu também preciso entender se aquele fluxo, porque a gente não pode, por exemplo, comparar o fluxo de Porto Velho com Rolim de Moura, Verdade. Que é totalmente diferente. A agência em si, né, ou a capacidade que tem de atendimento, a gente também tem que entender o lado do fornecedor. Então, assim, essa questão, muitas pessoas acham que é fixado, mas não é. Tá? Por exemplo, a questão também, uma outra questão que a pessoa acha que é por lei, mas que fica a critério do fornecedor, que é do cheque pré-datado. É uma situação também que o cheque pré-datado, tem a questão do cheque pré-datado, cheque cruzado, uma infinidade. Quando Exatamente. o cheque é roubado, vamos falar um pouco sobre isso. Por exemplo, começando pelo cheque quando ele é furtado ou quando ele é roubado, que tem essa diferença também de furto e roubo. Então, assim, primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência na delegacia, tá? Deixar isso bem claro, porque às vezes no medo, né, de acontecer alguma coisa, a pessoa não procura a delegacia. E sim, gente, tem que registrar essa ocorrência, que é uma prova, né, que você teve aquela situação, aquele fato ocorrido, e depois também procurar o PROCON. É importante ter o registro de ocorrência, porque é uma prova de que aconteceu aquilo de fato e que você tem esse interesse de resolver. E, por exemplo, tem uma grande polêmica que envolve o cheque cruzado, porque se ele é cruzado, não consegue fazer mais nada a não ser aquela operação. Pois é, essa é a intenção. Mas também vai depender também do que o consumidor está tratando com o fornecedor. Se tem medo que aconteça alguma coisa, que aquele cheque, né, ele não seja usado para aquela finalidade, então tome o cuidado de cruzar. Mas depende também se você acha que não é necessário, que o valor também não corresponde, tudo vai depender. Agora, a questão do cheque pré-datado vai também do local onde você compra. O consumidor ele tem que ter consciência de que se ele está firmando aquele acordo com o fornecedor, fica a critério deles. Só que pode muito bem também, como eu estava, né, pesquisando, estudando, tirando dúvida com os meus superiores, ele fazer esse cheque pré-datado, e aqui fala, só faça cheque pré-datado se o estabelecimento for de sua confiança e peça para constar na nota a data da entrada de cada cheque, porque pode acontecer dele pegar e firmar aquele acordo com você e depois você descobrir que foi descontado tudo antes ainda. Então, assim, tem que ter esse cuidado, local, confiança, qual que é, né, o contato que você já tem com aquele fornecedor. Essa questão de cheque, ela também é uma situação bem delicada e cabe ao consumidor saber aonde ele está usando, né, em qual estabelecimento aquele local, se é da confiança dele ou não. Tá certo, então, este foi mais um quadro realizado com a nossa entrevistada Isabela Gervoni, gerente regional do PROCON, e muito grato pelas informações que você nos trouxe aos nossos telespectadores durante esta série de entrevistas. Muito obrigada. Eu só queria deixar uma ressalva aqui que nós acabamos esquecendo de falar. A gente estava até falando antes de começar o programa entrar no ar, né? A questão de empréstimos realizados, né? Tanto para idosos, quando se trata do valor do limite. Acontece, uma situação que acontece muito de ter reclamações no PROCON e que é uma coisa que tem que ser falada abertamente para evitar que aconteça. Quando alguma agência oferecer para qualquer pessoa um limite falando que aquilo é um empréstimo, por exemplo, vou dar um exemplo ilusório, R$ 1.500, entre em contato, por exemplo,
com a pessoa para falar que tem um empréstimo a oferecer nesse valor. E de repente chega só um contrato de adesão de cartão de crédito e o cartão. E aí o que acontece? A pessoa descobre que não era um empréstimo, era só um limite de um cartão de crédito. Então é mais uma situação para tomar consciência e cuidado também, porque às vezes a pessoa fica assim, eu não solicitei cartão de crédito, por que chegou para mim? E aí assinou um contrato, não leu, então assim, estava aceitando coisas das quais não tinham conhecimento, acontece muito, então é bom assim que os consumidores tenham esse cuidado na hora que for oferecido algum empréstimo e também sempre ler. E tem muita gente que fala assim, olha, mas estão em letras minúsculas. O contrato, ele não pode... Exatamente. O contrato, ele tem que ser totalmente entendível pelo consumidor. Não pode ter nada que fique obscuro. Então, assim, o direito, ele sempre deixa claro. Se a pessoa dorme, o direito passa. Então, mas eu não tinha tempo suficiente para ler, estavam me pressionando. Não, você tem que ter todo o tempo do mundo. Mas eu não tinha entendimento. Leve para uma pessoa que tem entendimento. Não assine nada sem ter totalmente ciência do que está constando naquele documento. Tá bom? Certo, então, muito obrigada. Tenha uma boa tarde e este foi o nosso quadro Se Liga na Dica com Isabela Gervoni, gerente regional do Procon Rolim de Moura. E agora vamos para um rápido intervalo comercial. No retorno, mais reportagens para você. E é hora de ouvirmos o pastor Claudemir Reis com a prece milagrosa. Muito boa tarde, Almir e amigos dessa programação. Nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos a prece milagrosa em favor de todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Inclusive, já iremos fazê-la agora. É momento de oração. Elevamos o nosso pensamento aos céus. Unimos a nossa fé. Rondônia entra em oração. Em nome do Filho do Altíssimo Salvador das nossas almas. Prepare o seu copo com água para a prece milagrosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós entramos, meu Deus, na Tua presença para determinarmos que todas as pessoas que nos acompanham através dessa programação sejam alcançadas pela manifestação do Teu poder. Sabemos que são diversas pessoas sofrendo com diversos tipos de problemas. E, meu Pai, só o poder como do Senhor é capaz de chegar até essa vida, de chegar até essas pessoas. Meu Pai, pessoas que agora se encontram se contorcendo em dor, que nos acompanham nessa oração, no leito de hospital, acamadas, gente, pessoas que foram desenganadas e que já não suportam mais, meu Deus, a dor que vem carregando. Então manifesta agora o Teu poder para que fique sabido que o Senhor é Deus, que o Senhor não tem prazer na dor, no sofrimento, na aflição dessa criatura, que o Teu poder seja penetrado na vida dela, na família dela. Nós determinamos, abençoe todas as famílias aqui de Rolim de Moura, toda a família, meu Deus, aqui, meu Deus, desse programa do Balanço Geral, pois nós entregamos e desde já te agradecemos, crendo na Tua resposta. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, se você assim desejar, você é o nosso convidado todo especial a participar de uma reunião que nós realizamos no domingo, o tratamento feito com a água da nova oração. Dentro dela iremos colocar o elemento que vai compor o tratamento e o senhor e a senhora terá resultados na sua vida, cura, libertação e transformação na sua casa, na sua família. Nós... a Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Rolim de Moura fica na Avenida 25 de Agosto, número 5085, aqui no centro de Rolim de Moura, ao lado do Shopping Cidadão. Se você deseja colocar o seu nome ou do seu familiar para a oração, nós
temos um número agora no rodapé do seu vídeo, você pode entrar em contato, você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, nós iremos lhe atender, lhe responder e lhe ajudar. Ficamos por aqui com a nossa participação, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Almir, é com você. Valeu, pastor Vanderlei. Obrigado, Claudemir Melhor. Quem está acompanhando o programa é o Vanderlei e a mãe Edneia. O pastor é o Claudemir. Vendo aqui o nome Vanderlei. Estive conversando com ele ontem, ali perto do Priscila. Almir, manda um abraço para minha mãe Neuza, Cristiano e Maiara. Parabéns pelo programa, é o Thiago do Centenário. Gente, obrigado pelo carinho da preferência. O Balanço Geral de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até amanhã às 11h30.